Agora vamos a um típico caso do uso do hífen. Eu me refiro ao fato de que, diante de uma palavra que se inicie com a letra H, é obrigatório o uso do hífen entre o prefixo e a palavra seguinte, ou seja, entre o prefixo, que é o primeiro elemento, e o segundo elemento que forma a palavra composta. Temos exceções em relação a essa regra, que veremos na sequência desse vídeo. Porém, nesse momento, guardem essa regra geral. Vejam esses exemplos: super-herói, anti-histórico, mal-humorado, anti-higiênico, subhepático, ultra-hiperbólico, extra-humano, super-homem, etc. Outro caso em que a gente deve usar o hífen, pessoal, é quando a letra que finaliza o prefixo for igual à letra que inicia o segundo elemento da palavra composta. O detalhe é que essa regra serve para ser usada tanto para separar vogais iguais, quanto para separar consoantes iguais. Observem esses exemplos: micro-ônibus, micro-ondas, anti-inflamatório, super-racista, interregional, subbibliotecário, mega apagão, etc. Bom, gente, dá para perceber aí que não é tão difícil da gente entender tanto a questão do uso do hífen diante de palavras com H, quanto em relação ao uso do hífen em relação às palavras onde existem consoantes iguais, encontro de consoantes iguais ou encontro de vogais iguais. Não é complicado, né? A questão toda são as exceções, né? Vocês sabem muito bem que na nossa língua portuguesa as exceções, elas ocupam um espaço considerável e a gente não pode, de jeito algum, perder de vista essas regras sobre as exceções. Sendo assim, vamos a uma delas, em relação ao caso do prefixo, que termina na mesma vogal com que se inicia o segundo elemento. A primeira exceção que quero destacar é a seguinte, gente: manteve-se a regra atual em relação ao prefixo có e ao prefixo ré, que em geral se juntam ao segundo elemento, mesmo, anotem aí, mesmo quando iniciado também pela mesma vogal. No caso do có, mesmo que o segundo elemento se inicie com o, você vai manter ele junto. A mesma coisa vale em relação ao prefixo ré. Mesmo que o segundo elemento se inicie com e, ou seja, o e igual ao do prefixo ré, você não vai usar o hífen. Ou seja, aquela regra de vogais iguais, consoantes iguais, você usa o hífen, só não vai valer para o caso do prefixo có e do prefixo ré. Observaram? Vamos conhecer aqui alguns exemplos em que o prefixo có ele vai aparecer junto, sem hífen, o segundo elemento, onde esse segundo elemento também começa com o, em palavras como coordenação, cooperação, coobrigação, ou em casos onde a letra inicial do segundo elemento não é exatamente O e que também fica junto, sem o hífen, como no caso de co-irmão e etc. No caso do prefixo ré, também se juntará ao segundo elemento, mesmo que o segundo elemento também se inicie com a vogal E, ficando desse jeito: reeducação, reelaboração, reencadernar, reimportar, reinaugurar. Ou em casos como reobservação, reoficializar, reunificar, reurbanizar, rebatizar e por aí vai.